Template Method. Um Template Method define um algoritmo usando operações abstratas. Subclasses fazem override das operações para prover um comportamento concreto. Mas quando usar o padrão template? Para implementar partes invariantes de um algoritmo uma única vez e deixar subclasses implementarem o comportamento variável. Quando o comportamento comum entre as subclasses deverá ser fatorado e localizado numa classe comum para evitar duplicação. E também para controlar extensões de subclasses. E qual é o objetivo disso? Define o esqueleto de um algoritmo numa operação, deixando que as subclasses completem algumas das etapas. O padrão Template Method permite que as subclasses redefinem determinadas etapas de um algoritmo sem alterar a estrutura. Exemplo. Neste exemplo, temos uma figura abstrata. Com o padrão Template Method, as outras funções completam a função abstrata, dando forma concreta ao objeto, como no exemplo um triângulo, um quadrado ou um círculo. Visitor Pattern representa uma operação a ser realizada sobre elementos da estrutura de um objeto. O Visitor permite que se crie uma nova operação sem que se mude a classe dos elementos sobre as quais ela opera. É uma maneira de separar o algoritmo da estrutura de um objeto. Um resultado prático é a habilidade de adicionar novas funcionalidades às estruturas de um objeto pré-existente sem a necessidade de modificá-las. A ideia é usar uma classe de elementos como uma estrutura, sendo que cada uma delas possui um método em que um dos argumentos é um objeto do tipo Visitor. O padrão Visitor é uma solução para separar o algoritmo da estrutura. Uma das vantagens desse padrão é a habilidade de adicionar novas operações a uma estrutura já existente. Exemplo. Mimosa é só uma vaca normal. Come, bebe e anda, até que ela é abduzida por nossa função Visitor. O nosso Visitor adicionará a ela novas funcionalidades. Enfim, Visitor devolve a Mimosa turbinada e já deixa a Mimosa para testar sua nova funcionalidade. E veja só, Mimosa teve uma nova funcionalidade adicionada a ela.